Gente, o Bolsonaro, ele disse que dia 16/3, portanto, daqui um mês, né? Vai ter uma mega manifestação pela anistia dos bandidos lá do 8 de janeiro e também contra o Lula, e daqui um mês. Gente, nós vamos fazer o Lula sangrar até 2026. Veja só, tem dois problemas aí, né? Primeiro, se ele quer fazer o Lula sangrar, ele não vai conseguir, porque o prestígio do Lula não caiu. O problema é com o governo. Agora, se ele quer que o governo vá mal, então ele quer que o brasileiro vá mal. Porque o problema do governo é, né, uma pequena inflação que está aí tendo que ser resolvida. Muito mais, né, por conta das promessas do Lula do que por comparação com a porcaria do governo dele. Então veja, se ele está querendo que o governo sangre, ele está exatamente querendo que o povo passe apertado. Então é o tipo do cara que ninguém pode levar em consideração, porque se eu quero que a população vá mal para ela votar em mim, eu não presto, eu não tenho nenhum valor. Quando nós saímos nas ruas contra ele, era para salvar a população imediatamente. É porque ele simplesmente entregou a população para morrer de Covid. Então a gente saiu na rua no desespero. Não era para ganhar a eleição ou perder a eleição. Nós pedimos o impeachment dele para poder a gente ter um Ministério da Saúde que evitasse os 700 mil mortos que ele matou. Bom, esse é um problema. Então a gente já vê que o sujeito não tem caráter, continua o mesmo. A mesma pessoa que dava risada das pessoas morrendo de Covid continua a mesma. Quer que as pessoas passem mal, né? Ele não quer que as coisas deem certo, ele quer que as coisas deem errado. Então como é que pode uma pessoa dessa querer governar o Brasil? A gente queria que as coisas dessem certo no governo dele. Tanto é que a gente foi, sabe, troca ministro, põe outro ministro, troca ministro, põe outro ministro da saúde. E ele não acertava porque ele não queria pôr alguém que desse conta da Covid, ele queria matar. E aí que nós fomos pro impeachment. Num primeiro momento, a gente queria que ele acertasse. Pô, caramba! Todo mundo foi super condescendente com ele, mas ele não. Ele quer que o governo vá mal para a população ir mal, para votar com raiva, para votar com ódio, para votar com mágoa. E ele sabe que quando se vota com mágoa, se vota no pior, que é ele. Só que ele não é candidato. Esse é o segundo ponto. Ele quer manifestação, mas ele não é candidato a nada. O que ele está fazendo no palanque? E aí aconteceu a terceira questão. Essa, e por isso eu comecei o vídeo dando risada, porque ele foi lá para uma reunião para preparar a grande manifestação daqui a um mês. Aí chegou lá, o pessoal falou, a pauta é contra o governo, então nós vamos pedir o impeachment do Lula. Ele falou, não é isso, a pauta é a anistia, é para me salvar. Aí os caras, não,
Nós estamos fazendo política. Nós vamos fazer uma campanha contra o Lula. Não! Primeiro é a anistia. Primeiro vocês têm que me salvar. Não, nós não temos que salvar você. Você está inelegível. Não, tem que... Aí brigaram na reunião, porque ele, Bolsonaro, não quer fazer o... Ele quer primeiro fazer uma manifestação pela anistia, para tirar ele do buraco. Depois que ele sair do buraco, então ele vai fazer a manifestação contra o governo. Aí o pessoal do PL falou, olha, eu acho que não vai dar. Porque daqui um mês, conforme o rebolado, o Lula pode até estar na frente aí de novo. E segundo, né? Nós não estamos aqui para salvar você, cara. Porque você é o tipo do sujeito que ninguém consegue salvar. Né? Na verdade, não falaram isso abertamente, mas os meus passarinhos me disseram que nesta reunião com o PL, chegaram a quase falar isso. Em outras palavras, deixaram muito que... Só faltaram dizer para ele, cara, você tá aqui para fazer política ou você tá aqui para, né, para se salvar individualmente? Agora, no meio da reunião, o clima não estava bom por uma outra razão. Quer dizer, pela mesma razão, mas uma outra faceta. É que ninguém acredita que o Bolsonaro possa ser salvo. Por quê? Porque ele trama umas coisas, depois ele não faz. Então ele tá com a corda no pescoço, enfiado com o pé na jaca e a corda no pescoço, por conta do golpe Tabajara. Aí, foi tramado, olha, você fica quieto, não fala mais nada. Foi só sair uma pesquisa que dizia que o governo não ia bem, para ele achar que tudo gira em torno dele. Que o umbigo dele é o umbigo do mundo. E que ninguém está preocupado em fazer oposição. Está todo mundo preocupado em fazer oposição com ele, junto. A grande liderança. Ele se acha uma grande liderança porque na falta de nomes sobrou ele, naquela época lá em 2018. Mas agora não mais. Agora, ainda que a direita não tenha líder, candidato ela tem. O vídeo passado eu disse para vocês, a direita tem candidato, ela não tem líder, mas candidato ela tem. E os caras não querem mais o Bolsonaro. Porque tem gente que ainda não entendeu, né? Mas aos poucos as pessoas vão começar a entender que não é possível você ser de direita na base do ultraliberalismo e na base do anarcocapitalismo. Porque isso significa abrir mão de ser governo. E quando você abre mão de ser governo, simplesmente você não deixa uma marca. Não deixando uma marca, como é que você quer ser eleito? Então, tem uma tensão aí, que é a ideia das pessoas de falar, bom, nós vamos voltar a ser uma direita liberal, conservadora, do tipo do Maluf, ou nós simplesmente vamos continuar essa porcariada de Steve Bannon, de Olavo de Carvalho, de Pondé, de que não queremos saber de nada. Que se privatize tudo, não vamos fazer nada. Vamos vender tudo, privatizar tudo. Gente, o que tinha que ser privatizado já foi.
Se vocês pegarem o livrinho nosso, A Democracia de Bolsonaro, num dos capítulos tem o que foi privatizado no Brasil. Dá 2 páginas. No espaço quase que, né? Espaço 1 ali, dá 2 páginas. Foi privatizado tudo, não tem mais o que privatizar. A própria Petrobras está fatiada. Então não tem mais o que privatizar. O neoliberalismo, na sua vertente mais ultraliberal, mais anarcocapitalista, ela levou o país a essa situação que você não consegue mais fazer política porque está tudo privatizado. Então esse tipo de coisa chegou no seu limite. Está no limite. E tirou poderes do governo. Os governadores não conseguem fazer política. E o próprio governo federal, né, na mão do Bolsonaro, fez o quê? Não construiu nada, não tem uma ponte construída, não tem um dinheiro para as Forças Armadas, não tem um avião comprado, não tem uma escola feita. É a primeira vez, gente, é a primeira vez em toda a história do Brasil que um governante de direita não faz nada. Não tem uma inauguração com a placa Jair Bolsonaro em alguma coisa. Esse cara fez o quê? Ele passou 4 anos levando as pessoas para a morte, fechando tudo que era público, arrebentando com a CLT e tirando o direito dos trabalhadores, não pôs nada no lugar. Qual é a proposta do senhor Jair Bolsonaro ou a proposta da direita associada a ele? É o caos, o não governo. Todo o decreto que ele fazia era o quê? Retirando o Estado dos seus poderes e colocava o que no lugar? A iniciativa privada? Não colocava nada. Não colocava nada, esse que é o problema, porque quando você tem um leilão para privatizar, mas nem isso ele fez, os leilões que ele fez, não apareceu ninguém para comprar absolutamente nada, nem para pegar serviço nenhum. Então o cara não tem o que fazer no executivo, a direita que ainda está associada a ele, tem que começar a entender isto, que não se governa com anarcocapitalismo, com essa visão ultraliberal, e que não adianta querer fazer Lula sangrar com Bolsonaro, porque Bolsonaro está inelegível e só faz burrada. Eu não consegui entender ainda, gente, como que a direita brasileira quer funcionar. Eu não entendi ainda como que ela quer funcionar. Não dá. Como é que pode? O que ela propõe? Ela não propõe nada. Você vê esse Jorginho Mello, eu falei para ele aqui no canal, avisei, falei, governador, o senhor não pode fazer uma campanha de conscientização pela propriedade privada, porque o brasileiro já é consciente da propriedade privada. O senhor tem que fazer uma conscientização pela utilização correta da propriedade. Ela tem que ter função social. E isso está na Constituição. Então, se o senhor fizer uma campanha desta maneira, o senhor ganha força para organizar a sociedade, dizer para os trabalhadores, olha, vocês façam isso, dizer para a burguesia, vocês façam aquilo. Isso que é o governo. O governo tem que exercer poder. Quando você abre mão, não exerce poder, fica aí como está o Bolsonaro. Ele queria exercer poder naquilo que não podia exercer, ou seja, exercer poder contra o próprio governo. Brigar com o STF, brigar com as lideranças do Congresso,
brigar com Alexandre de Moraes, dar continência para bandeira americana, e o filho dele continua. Quer agora que o Trump taxe o Brasil, ou seja, brigar com os industriais. O que ele faz? Tudo é negativo. O Brasil não está mais no dilema esquerda-direita, gente. O Brasil está num dilema que é: há governo ou não há governo? O que o Lula está fazendo? Governando, tentando administrar. Qualquer outro que vier tem que fazer aquilo que o Alckmin e o Lula fazem, que é o quê? Tentar administrar. Se o país for administrável, esses problemas setoriais, ora inflação, ora problema ali, ora problema aqui, vão se acertando. Agora, o que não pode mais, gente, nunca mais, é se optar pela perspectiva do bolsonarismo, que com essa mentalidade deste energúmeno do Pondé, com aquela mentalidade daquele energúmeno do Olavo de Carvalho, fomentados pela anarquia do Steve Bannon, acreditaram que o correto é você, cada um, voltar para sua cidade, ficar ali com uma arma na mão na sua propriedade, e ninguém governa nada. Ninguém faz absolutamente nada, não constrói uma ferrovia, não constrói uma rodovia, nem para tapar buraco, da rua. Não existe isso que eles fizeram. Foi um voto tão negativo, foi uma situação tão negativa, que leva ele agora a não ter o que falar. O que ele pode falar num discurso contra o Lula? Nada. Então, dado que ele não pode falar nada, porque ele não tem nada a propor no lugar, ele tem que ficar chorando para tirarem ele da situação que ele está. Só que a situação que ele está não é uma situação política mais, ela é uma situação da justiça. Ele vai ser preso, ele vai acabar condenado desse jeito. Ele está pedindo isso. E ele não abre mão de se achar o centro do mundo. Ele só é o centro, gente. Bolsonaro tem que entender isso. Ele só é o centro quando ele está num clube dos cornos. Ali ele é o centro. Ali ninguém é mais do que ele, porque ele é o corno mor da nação. De resto, ele não é um centro de nada, ele é um bocó. Ele é um bocó pelo desgaste da nossa direita liberal, pelo desgaste do PSDB, pela corrupção que o Aécio se meteu, por tudo isso, a direita liberal entrou por um buraco e sobrou para ele. E ele ficou 4 anos sem governar. Você já imaginou uma pessoa cujo primeiro ato foi fechar ministérios? Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Ninguém tem uma proposta de fechar ministério. Todo mundo tem uma proposta de fazer com que o ministério funcione a favor da população. Quando você tem posições à direita e à esquerda, aí você diverge como é que vai ser esta política a favor da população. Mas eles não fizeram isso, eles simplesmente fecharam e se recolheram. Não pode usar a Lei Rouanet, não pode construir rodovia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí ficava pedindo liberdade. Mas você não pode fazer nada com a liberdade que você quer. A liberdade de matar a população. Andem todos sem máscara. Essa era a liberdade que ele pedia. Matou, estragou o governo. Tá difícil de recuperar a inflação porque ele vendeu todo o aparato de fazer política de estoque regulador. Ele vendeu os silos, fechou as instituições e continua chiando. Bolsonaro precisa levar uma sova, gente. Uma sova de vassoura.
sabe? Sobra de vassoura. Não do cabo da vassoura, de vassoura. A vassoura, aquilo que põe para... A vassoura mesmo, a planta. Aquele estilo de sova que o Santo Agostinho gostava de falar que tinha que dar na molecada. Né? A molecada perguntava para o Santo Agostinho: o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Aí o Santo Agostinho dizia: ele estava plantando varas e plantando vassoura, essas varas, né? Varas, vassoura, essas plantas que tem esse fio comprido. Aí o garoto falou: e por que ele estava fazendo isso? Aí o Santo Agostinho disse: para bater na bunda de moleque que pergunta o que não é para ser perguntado. E o Bolsonaro tem que tomar uma sopa, porque ele faz coisas que não é para fazer. Tem que tomar uma sova. Aliás, um cara no grau de cornice dele ainda tá apitando, né? Ainda tem gente que escuta. Tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Que é isso? Que vergonha. Daqui a um mês ele vai fazer a grande manifestação a favor dele, da anistia, para, né, salvarem ele. Não. É impressionante o egoísmo, o egocentrismo, a cabeça fechada dele. Né? Realmente, né? É o Trump tropical, né? O Trump é o mesmo idiota. Não percebeu que a China está com a tecnologia de bateria 20 anos na frente dos Estados Unidos, está fazendo carro elétrico, e ele lá querendo voltar a explorar petróleo para fazer carro a gasolina. A própria Ford estava tentando fazer o carro elétrico através de subsídio do Biden e ele cortou. Não tem. Aliás, esse é um assunto que a gente vai tocar, a história da tecnologia das baterias e a história da China. Nós temos que voltar a esse assunto num próximo vídeo. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.